Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de tratados internacionais que aparentemente lesam as crianças brasileiras, né, em situações particulares. Um tratado que é respaldado pelo governo brasileiro, que tem mais de 100 países que também o firmaram, né, e que nós vamos buscar entender melhor por que eles estão sendo acusados, esses tratados, né, de prejudicarem crianças brasileiras no exterior. Bom, para tratar dessa questão, nós convidamos uma jornalista que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar para vocês a Patrícia Álvares. A Patrícia é uma jornalista internacional, tem mais de 15 anos de experiência no seu trabalho, já fez trabalhos na Europa, na América Latina, morou na Alemanha, no Brasil, hoje mora no Uruguai, e montou um time para fazer uma investigação de uma convenção de Haia. Haia é uma cidade da Holanda, né, que abriga o Tribunal Internacional, enfim, quer dizer, vários espaços institucionais de articulação internacional que procuram defender direitos, né? E aqui nós estamos trazendo uma denúncia, um problema. Quer dizer, aparentemente, a legislação que era feita para proteger as crianças não está fazendo isso, né? E a Patrícia nos traz as informações a partir de um jornalismo investigativo que ela desenvolveu nos últimos anos, né, para poder nos informar e sugerir o que se pode fazer nesse momento em face dessas situações. Vou trazer um caso particular e aí eu passo a palavra depois para a Patrícia para ela poder desenvolver. O caso particular é o seguinte: uma mãe que vive numa família brasileira que descobre que o pai está abusando da filha. E essa mãe pega a filha e foge dessa situação e vai morar, por exemplo, na Europa. E esta convenção de Haia, aparentemente, destrói essa defesa que a mãe fez sobre a vítima, que é a filha. Então, nós vamos trazer... Patrícia, você pode explicar melhor essa situação para nós? E qual é essa legislação que está gerando tanto problema? Oi, bom dia, né, para começar. Eu já fiquei aqui pensando quem seria, de qual país seria essa mãe, né? Porque para ela fugir, você pensa que para uma pessoa tomar uma decisão dessa, né, ela já tem que ter um background, um contexto, ela não vai para qualquer lugar, né? Ela vai para algum lugar onde ela acha que ela pode ter proteção. Então, provavelmente, ou essa mãe ela é uma estrangeira que mora no Brasil, ou essa mãe tem família no exterior, né? Então, se ela é uma estrangeira, provavelmente ela foi para o país natal dela, e aí lá ela vai ter que responder. Ela vai ser acusada de sequestro internacional, porque ela retirou a criança do seio familiar brasileiro, né, onde essa criança estava se desenvolvendo, e levou para esse país sem a devida autorização. Então, ela foi denunciada, provavelmente, pelo pai que ficou, e aí no país dela, então, ela vai responder por causa dessa legislação, que é a Convenção da Haia de 1980, sobre subtração internacional de menores. Ela é conhecida como sequestro internacional de crianças, né? Mas existe todo um debate simbólico em torno dessa palavra, porque quando você fala sequestro, você já naturalmente culpabiliza, né, a pessoa que cometeu o ato, e você esquece do contexto onde essa criança está inserida, né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, quase 3 mil crianças que atravessam fronteiras internacionais e são consideradas vítimas de sequestro internacional por causa dessa convenção.
Mas aí quando você muda a palavra, você coloca a perspectiva, mesmo subtração sendo uma coisa horrorosa, né? Uma palavra também indecifrável, você tira esse peso, esse teor pejorativo de que essa prática foi realmente daninha, né? Ou mal intencionada. Então, essa mãe no país onde ela está, ela vai responder primeiro pelo processo de subtração, né? Que não é um processo criminal, ele corre nas áreas de família, inclusive, e ela vai ter que provar que o que ela fez não é errado, que ela não retirou essa criança irregularmente ou indevidamente do local onde a criança estava se desenvolvendo, porque ela tinha motivos, né? Então, essa convenção ela prevê 3 hipóteses nas quais essa prática, né, o que ela fez, poderia não ser considerado errado, né? Ou seja, que o juiz não vai ser obrigado a devolver a criança, porque o objetivo da convenção é devolver a criança. E é devolver muito rápido, né? O texto coloca 6 semanas de prazo. E aí é onde começam os problemas, né? Porque em 6 semanas, como você vai analisar uma coisa tão grave, né? Tão perplexa, tão complexa, né? Então, ela vai primeiro ter que provar que o que ela fez não é errado, né? Então, ela tem que mostrar, no caso, você falou o abuso, né? E aí é onde entra o problema, porque a gente está falando de uma violência íntima, né? Que acontece entre 4 paredes. Como você prova? Essa é a grande questão da violência intrafamiliar em geral. Que é muito difícil você provar o que acontece entre 4 paredes, né? Então, ela passa por esse processo, ela tem essas 3 hipóteses. A mais famosa, a mais reivindicada para você não devolver a criança, é a que está no artigo 13 da parágrafo a linha B, a gente chama ele por mais fácil de 13B, que é o que prevê o risco para a criança. Um grave risco de viver uma situação intolerável no retorno, né? Então, aí, se você prova que esse risco existe, você não precisa, o juiz não precisa devolver a criança, ordenar o retorno da criança. E a outra no artigo 12, se a criança manifesta que ela não quer retornar, que ela prefere ficar onde ela está. E a outra previsão é no artigo 20, que é os direitos humanos. Se o retorno dessa criança fere aos direitos fundamentais, os direitos humanos, tratados de direitos humanos, o juiz também não precisa determinar o retorno da criança. E aí a gente tem vários problemas. Um deles, por exemplo, o artigo 20, que ele é muito significativo. Essa convenção ela foi escrita em 1980, então naquela época ainda, os direitos humanos ainda, né, ainda hoje eu percebi investigando esse tema, que os direitos humanos ainda é uma coisa muito vaga na mente, no imaginário das pessoas, né, e aí eu descobri que os próprios juízes, eles não têm clara essa noção do que é direito humano, o que é direito humanitário. Eu mesma descobri direito humano e direito humanitário não é a mesma coisa. Então, e aí você passa a perceber que os direitos humanos não são ensinados nas faculdades de direito. Agora vai começar uma determinação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, determinou que direitos humanos caiam nas provas de concurso para magistrados, né? Então, isso pode ser que comece a mudar, as faculdades vão querer implementar a matéria, mas na prática, hoje em dia, realmente você vê que não está claro, né? Então, se você pega que os tratados de proteção dos direitos da criança, que é a Convenção de 1989 da ONU, ou dos direitos das mulheres, que tem a que é conhecida como CEDAW, que é pela eliminação da discriminação contra as mulheres, de 1979, ou você pega a do Belém do Pará, que é a regional, que é a interamericana, e ela é de 1994.
você tem todo um arcabouço, né, de direitos, onde essa questão da prova ela já está mais esclarecida, porque você já leva em consideração, uma é a discriminação estrutural, você sabe que essas crianças elas estão numa situação em que elas mesmas, para elas manifestarem o problema que elas estão vivendo é mais complicado, então você leva tudo isso em consideração dentro dos direitos humanos, você já sabe que provavelmente essa criança está realmente vivendo uma situação de abuso. E aí você tem... Deixa eu te interromper um pouquinho, porque a gente precisa entender melhor o ponto de partida da nossa reflexão, né? Quer dizer, eu li no seu texto que você me passou de que, por exemplo, 75% das pessoas que saem com as crianças são as mães. Elas estão fugindo de uma situação, não é? Quer dizer, isso é geral, isso ocorre em outros países também, nós estamos falando só do Brasil. Que tipo de motivos mobiliza essa mãe para fazer isso? Exatamente. Essa estatística é a estatística global, é a estatística do tratado, né? Que ele é assinado por 103 países. Então, você tem esses 75% de mães dentro dos países signatários. Se você pegar o caso brasileiro, por exemplo, são 80%. E tem países que esse número é 100%, que simplesmente os casos que você recebe de subtração são todos praticados por mães. Isso aí já é um indício de que essa lei está errada, porque ela discrimina. Existe um conceito que se chama discriminação indireta, que ainda que ele não esteja especificado, né, nessas palavras no ordenamento jurídico brasileiro, ele diz que quando uma lei ela afeta desproporcionalmente um grupo de pessoas com características comuns, nesse caso as mulheres, ele está sendo, mesmo que ele seja neutro, a redação desse texto seja neutra, ela está sendo discriminatória, porque o efeito dessa norma está discriminando mais um grupo que outro, né? Então, chama discriminação indireta. No Uruguai, por exemplo, existe uma lei específica sobre isso. No Brasil, não, mas ainda assim é discriminação. E no Brasil nós temos o artigo 5º da Constituição, que ele fala sobre a igualdade, e nele entra o conceito de discriminação. Então, independentemente de estar especificado se é direta ou é indireta, você já tem aí uma prova cabal de que a convenção está sendo discriminatória, porque ela está afetando 3 vezes mais mulheres do que homens nesse julgar da subtração internacional. Agora, que tipo de abusos estão em pauta? A gente fala principalmente da violência doméstica contra a mulher, e hoje essa é a discussão que se deu no STF agora no início do mês. A gente teve uma audiência são 2 ações de inconstitucionalidade que estão no STF contra a convenção, né, denunciando os resultados da convenção. O que acontece? No fim das contas, além de você ter 75% de mulheres que são acusadas, você tem a perda, né, das crianças por essas mulheres. Então, essas mulheres elas fogem com a criança para proteger, geralmente para o país natal delas. Aí você tem um outro fator de vulnerabilidade, que é a migração, é o fator migratório, né? E aí você perde essa criança pelo fato de você ter subtraído, né? Então, você tem situações como a gente vê no Brasil, a Polícia Federal arrancando crianças dos braços da mãe, né, ao choro, aos prantos. Uau! Institucionalizando a própria subtração, né? Você tem o Estado subtraindo a criança dos braços da mãe, porque a justiça não acreditou nas alegações, nas provas. Patrícia, então, se eu entendi direito, não é? O governo brasileiro toma iniciativas para trazer de volta as crianças e devolver, no caso, para o pai, que é um responsável pelos abusos, que fez com que essa situação se concretizasse. É isso?
Isso. Aí você tem a grande discussão que principalmente o argumento dos homens, né? É o princípio da inocência, né? Que se você aplica as exceções do tratado de não devolver a criança simplesmente baseado na alegação que a mãe está fazendo, você está ferindo, né, a inocência desse pai, porque você naturalmente está tomando essas alegações como certas, né? Então, o grande debate que tem hoje no STF no início do mês que teve era que tipo de prova você aceita quando existe a alegação da violência, seja contra a criança, seja contra a mãe, e se também, aí esse é um debate mais internacional ainda, que eu acho bastante arcaico, que é se a violência ela afeta a criança. Por quê? Porque dentro do tratado da comunidade internacional que faz revisões sobre esse tratado cada tantos anos, né? Eles editaram um guia para os juízes para como interpretar essas exceções. E aí é onde a gente pode entrar mais um pouquinho mais na frente, só pincelando algumas contradições que a Advocacia Geral da União está caindo na defesa desse tratado, né? Porque esse guia, ele não é um guia obrigatório, né? Um guia de boas práticas, mas esse guia ele fala que mesmo você tendo provas da violência, o juiz tem que analisar se essa violência ela é suficientemente frequente, se ela é suficientemente intensa e se ela se dá na frente da criança para determinar que existe realmente um risco contra a criança. E isso vai contra todas as normas dos direitos humanos, porque, ou seja, você já tem a prova, você já está indo além, né, de provar ou não a violência, ou seja, essa violência existe, você está dizendo para os juízes, enquanto os tratados de direitos humanos falam que, diante da evidência de uma violência, os juízes têm a obrigação de vetar essa violência, de investigar, de punir, de erradicar essa violência, não importa contra quem, quantas vezes, com que frequência, né, você teve a evidência, você tem que eliminar esse fator, essa injustiça. E esse guia não, ele fala que mesmo quando você tem a evidência, você tem que analisar se essa violência é realmente grave, né, contra a criança. Então, isso é abominável. A gente tem uma fala do representante da parte internacional da Advocacia Geral da União hoje falando que isso é abominável, reconhecendo essa anomalia desse guia, né? Só que os juízes que aplicam o tratado, eles são treinados com esse guia. E como eles não têm a formação em direitos humanos, eles não têm nem como rebater, né, essa afirmação, porque então você pensa, o meu país assinou esse tratado, eu tenho que aplicar esse tratado, e a ferramenta pela qual eu estou sendo instruída de como aplicar esse tratado está dizendo isso, né? Que simplesmente ter violência não quer dizer nada para a criança, eu posso mandá-la de volta, né? Então, essa é a grande polêmica, porque você tem muitos casos em que se provam a violência, ainda sendo tão difícil de provar, você consegue provar, e ainda assim os juízes descartam essas provas para mandar as crianças de volta, né? Patrícia, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Tá bom. E essas situações em que a mãe foge com a criança, você tem ideia do número sobre isso? É muito significativo? São poucas pessoas? Como é que é, hein? Sim, a gente tem, por ano, são em torno de 3 mil casos de subtração internacional. Aí você tem aí, né, quase 3 mil crianças que são consideradas vítimas da subtração, do sequestro, dependendo de quem está usando a terminologia. Mas você tem os 75% a nível global, que seriam mais ou menos 2 mil mulheres que caem
nessa acusação. E aí é interessante também separar, porque você tem uma parte de mulheres que não sabiam desse tratado, porque ele é parte do direito internacional privado, que também não é uma matéria obrigatória nas faculdades de direito, e então eu entrevisto muitas mulheres que não tinham a menor ideia de que esse tratado existia e que chegaram aqui e descobriram que elas tinham infringido, né, uma lei internacional. Então, Mas não é um tratado intergovernamental? Sim, mas então, você como não é tem... privado? Oi? Então, como é privado? Direito internacional privado é o nome da matéria, né? Não é direitos humanos. Você tem direitos humanos, que são os tratados da ONU. Os tratados da ONU são todos de direitos humanos. E aí você tem uma série de questões na área internacional, seja de comércio, não sei, propriedade intelectual. Você tem uma série de situações que você precisa de outros ordenamentos, né? E aí nesse caso, é um direito internacional privado. Ele lida com transações individuais, situações de indivíduos, o fluxo de indivíduos entre um país e outro, e nesse fluxo, uma série de coisas que podem acontecer, né? Então, existem várias organizações intergovernamentais que fazem tratados de direito internacional privado, e eu acho o exemplo mais ilustrativo é a aviação civil, por exemplo. Todos os tratados que regem as normas da aviação comercial, quando você pega um avião e vai para outro país, todas essas regras, elas estão dentro do direito internacional privado. Mas aí a organização que faz essas normas é outra, não é a mesma da AIA, né? Uma coisa interessante, já que você tocou nessa pergunta, que eu acho muito simbólica, é que quem faz essas normas, geralmente, é quem ganha com elas. Então, eu não sei se já aconteceu, você já viajou alguma vez, você comprou uma passagem de ida e volta, mas aí a ida você conseguiu uma carona, então você pensou, na volta eu já tenho a passagem, eu vou aqui, né, e já volto com o avião. E aí você chegou para embarcar na volta e o seu nome não estava lá. Essa regra, ela chama no-show, porque ela fala que se você não viajou na ida, você não tem direito à volta, mesmo você tendo pagado, né? Pagado. Então, essa regra, ela é feita pelas companhias aéreas. E ela é homologada pela ANAC. Mas você falou que era a Polícia Federal que tirou dos braços da mãe a criança. A Polícia Federal é um órgão público. Quem executa, então, esse direito internacional privado são os órgãos públicos. Exatamente, porque aí você entra na esfera do Estado. Quando o tratado ele entra dentro do país, ele é gerido pelos órgãos estatais, né? Pela justiça, ele é um tratado sempre, ele é firmado pelo executivo, porque é o Ministério das Relações Exteriores quem faz a assinatura, ele é homologado pelo legislativo, que é um processo quase automático de autorização desse tratado no ordenamento jurídico brasileiro, e ele é aplicado pelo judiciário, mas quem rege ele dentro de cada país é a esfera estatal. Só que fora do país onde ele é negociado, aí sim é uma instituição intergovernamental que não tem nenhum tipo de fiscalização. Ela é totalmente autônoma e empoderada para ditar as regras dela. E o seu trabalho investigativo é o primeiro que está denunciando isso? Ou já existem manifestações em outros países de protesto contra esse tipo de normativa? A nível global, a minha investigação é a primeira que une os casos, né? Porque, claro, a primeira pesquisa que a gente começa a fazer é a imprensa, né? O que já saiu da imprensa desses casos? Então, eu descobri que a maioria das informações que existiam sobre o tratado eram de casos que acabam sendo veiculados, noticiados como casos isolados. E aí, então, a minha investigação que ela faz é pegar esses casos isolados e encontrar o eixo condutor, né? O que liga, o que conecta todos esses casos. Mas peraí, esses casos, eles não são isolados, eles estão acontecendo porque existe uma norma por trás que está ditando que a justiça determine que esses casos
tenham esse tipo de resultado. Então, eu descobri que, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, como ali são dois países que o fluxo entre eles é muito alto, lá são dois países onde a imprensa está muito mais consciente desse tratado, porque acontece o tempo inteiro. Toda hora surge um caso de subtração internacional, então já desde o início dos anos 2000, e eles também são signatários já há muito mais tempo, então eles já têm a noção do que é esse tratado, né? Mas, no mais, você tem no mundo inteiro notícias sobre casos isolados, falando de uma disputa X ou Y entre um país e outro, como se isso fosse uma anomalia da justiça, né? E, na verdade, não. Todos eles estão linkados por essa mesma convenção da Haia de subtração internacional de 1980. Então, a minha investigação é a primeira que conecta tudo isso a nível global. É possível interpelar essa convenção de Haia como um dos signatários? Por exemplo, se o governo brasileiro falar assim, ele pode sair, mas ele pode tentar mudar também isso, né? Isso é o que o governo, a gestão atual, está tentando fazer, né? Então, a gente teve pela primeira vez, ocorreu um fórum internacional para discutir o problema da violência doméstica, porque se você tem 75% de mães, você tem um indicador muito forte de que alguma coisa está acontecendo para que essas mulheres, né, elas recorram a essa última opção, que é ir embora do país com a criança. Então, pela primeira vez, a organização que rege o tratado aceitou falar do problema. E aí o Brasil se manifestou publicamente, foi a primeira vez que um país se manifestou publicamente também sobre esse tema, né, numa intervenção com outros países. E aí o Brasil foi lá falar que reconhece a violência doméstica como um critério de exceção para o retorno da criança e convidou os outros países. Então, agora, este ano, em 2025, a gente vai ter o segundo fórum de discussão sobre esse tema, vai ser no Brasil, vai ser no segundo semestre, para discutir o que fazer com esse problema, né? Porque da parte da comunidade internacional existe uma resistência muito grande em reconhecer a violência doméstica, e aí você entra também nas jurisdições internas, porque a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito avançada. Você comparando ela não importa se o país é desenvolvido ou não, você não tem, por exemplo, delegacia da mulher em outros países. Então, até para a mulher recorrer, para a mulher registrar, fazer um boletim de ocorrência da situação que ela está vivendo, se ela não tem um arcabouço, né, jurídico, se ela não tem leis que reconhecem a violência naquele próprio país, como que ela vai denunciar o que ela está vivendo, né? E aí, quando ela chega no país dela e ela precisa provar, como que ela vai provar se no país que ela estava não se reconhece, né, esse problema? Então, isso é outra questão que precisava ser discutida nessa uniformização do entendimento de por que essas mulheres fogem, de como elas podem provar o que elas estão fugindo, né? Então, o Brasil ele pode dianteira. Eu fico pensando assim, numa sociedade patriarcal como a brasileira, né, onde o lugar da mulher não é igual ao lugar do homem, os próprios órgãos públicos, você vai numa delegacia, por exemplo, né, quer dizer, a mulher é tratada de uma maneira diferente do homem. Né, quer dizer, nesse tipo de situação, quer dizer, como é possível trabalhar temas que são tão sensíveis como esse, sem que haja aquele lugar especial que você identificou como a Delegacia da Mulher, por exemplo? Haveria a necessidade de organizar algum espaço novo, institucional, para acolher essas denúncias, ou já tem? Eu acho que no Brasil a gente já está bem melhor, porque a gente tem pelo menos a Delegacia da Mulher, e embora a gente saiba que isso que você falou é real, ainda acontece, se a gente pensar que nos outros países ainda é muito pior, né, a gente ainda está um passo adiante.
Porém, eu acho que uma coisa que falta, e isso em todos os lugares, inclusive na academia, falta estudar também, é a intersecção entre o fator migratório, porque aí você tem a Agência das Migrações dentro da ONU reconhecendo que as mulheres são mais propensas a viverem uma situação de violência se elas são migrantes, né? Mas na hora de você aplicar essa lei na prática, você não leva em consideração de que ela era uma migrante, você trata ela como se fosse uma mulher no mesmo ambiente do Brasil, como se houvessem delegacias da mulher no país onde ela estava. Então, você incorporar a perspectiva migratória nesse problema, eu acho isso está faltando. E dentro dos direitos da criança, principalmente, porque você tem os filhos, geralmente se chamam as mães que caem nesse tratado como mães de Aia, né, com um nome meio popular. Então, se você pensar nos filhos de Aia, né, as crianças de Aia, elas são crianças todas com dupla nacionalidade. São crianças que têm, né, o fator já migratório dentro da vida delas sem ter migrado. Mas você não tem nenhum arcabouço jurídico, nem mesmo nos tratados internacionais, que levam a situação dessas crianças em consideração, porque elas não são crianças migrantes. E elas, então, quais são as necessidades específicas dela? Você não sabe, e você nesse tratado, por exemplo, da Haia, você não leva em consideração, por exemplo, que o lugar para onde ela está indo, ela não está indo para o deserto do Saara passar dificuldades, ela está indo para um lugar onde ela tem família, né? Então, não é que é uma coisa traumática que ela vai né, ela vai viver escondida. Não, ela está com a família dela também. Ela tem duas famílias, ela tem famílias de duas culturas diferentes. Então, isso precisa ser mais estudado para a gente pensar soluções para atender essas crianças, porque essas crianças, o tratado parte do princípio de que a migração é traumática, né? Porque se você pensar que ele foi escrito em 1980, quando ainda não existia globalização, inclusive as teorias científicas da época falavam que o bilinguismo era um atraso de desenvolvimento para as crianças. E hoje você tem outros conhecimentos que falam que o bilinguismo não, que ele é uma vantagem para o cérebro, para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, se você vai incorporando todos esses novos conhecimentos, essas novas sabedorias, você vai vendo que essas crianças elas já estão crescendo numa situação bastante complexa e traumática de viver entre dois mundos, viver entre duas culturas, entre dois idiomas. Então, considerar a migração traumática, na verdade, exclui o fato de que o crescimento delas já é complexo. Então, você não tem nenhuma base, nenhum tipo, desde a medicina ou desde da ciência em geral ou do direito, que englobe todos esses conhecimentos, que façam esses conhecimentos dialogar, para que essa mudança, para que quando haja uma mudança de endereço, né, que é o grande problema da área é esse, se um dos pais é de outro lugar, se esse casal se separa, onde que essa criança vai viver? E aí você não sabe porque o único instrumento que você tem fala que é traumático mudar a criança de endereço. Quando você tem 1 milhão de outras sabedorias, e na verdade como que você poderia prevenir então a subtração? É você facilitar a mudança de endereço dessas famílias, porque essas famílias são cada vez mais comuns, elas existem, são famílias transnacionais, o termo mais ou menos que elas são conhecidas, mas não tem nada que fale sobre a situação dessas crianças transnacionais, né? Como que é a vida delas, quais são as necessidades delas, e aí por aí vai, um monte de atropelos que culmina nessa separação de mães e filhos. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, mas depois a gente entra no intervalo e você responde, tá bom? Quer dizer, Tá. Eu não estou entendendo o propósito. Quer dizer, você está defendendo que o Brasil saia dessa convenção da ONU? Você está defendendo que haja uma reforma dessa convenção?
qual é a posição que decorre dessa análise do que você está identificando como injustiças, né? Então, nós vamos fazer agora um intervalo e logo em seguida você responde, tá? Então, eu acho que a caracterização do problema já está mais ou menos clara, né? O que fazer daqui para frente? Então, com o que eu estou investigando, eu defendo que essa seja uma convenção da ONU, que é exatamente o problema, o grande problema que eu vejo, é que ela não é uma convenção da ONU. Eu acho que a partir do momento que você lida com vidas humanas, ela tem um fator migratório, quando você tem vidas humanas cruzando fronteiras, você necessariamente tem que garantir os direitos humanos dessas vidas. Então, eu gostaria de ver, no futuro, eu espero que as minhas investigações possam contribuir para isso, que a ONU seja a encarregada de lidar com esse problema, e não essa instituição privada que, no momento, é a que gere esse tratado, porque então você tem advogados fazendo leis que beneficiam eles, né? Os interesses deles no julgamento, e não os interesses de quem realmente precisa de proteção, que são as crianças e as mulheres, que são os grupos vulneráveis que estão caindo nesse problema. Então, se houvesse uma forma de melhorar isso, eu não acredito numa reforma, a não ser que essa reforma inclua mudar a gestão desse tratado. Como isso não vai acontecer, porque o dono do tratado não vai querer perder, né, o tratado, então aí eu acho que a gente deveria, sim, sair. É a primeira vez que eu estou colocando isso em palavras, porque também é uma coisa que eu penso muito, né? É uma pergunta que eu me faço muito, mas eu atualmente acho que sair dessa convenção, gerar uma debandada, e eu acho que o Brasil hoje é o que mais tem condições para fazer isso, que inclusive acho que isso repercutiria nos BRICS, porque a Rússia já não está mais devolvendo criança por retaliação. A Índia já anunciou mundialmente que não vai assinar a convenção por causa do problema da violência doméstica. E a China não vai ter problema nenhum em cortar com uma convenção que é europeia, né? Então, você ficaria só com a África do Sul, que é da Commonwealth, mas assim, seria uma minoria muito, muito ínfima. Então, eu acho que hoje isso empoderaria o Brasil na esfera internacional, na cooperação sul-sul, e você poderia editar a perspectiva, né, que deve imperar realmente nesse tipo de questão. Então, eu acho realmente que hoje a solução seria sair desse tratado nos termos dessa instituição e reivindicar um novo tratado dentro da ONU, dentro do sistema ONU, das Nações Unidas, porque aí sim seria um tratado de direitos humanos e não de direito internacional privado. Patrícia, você falou que vai haver um seminário aqui no Brasil esse ano. É o momento de colocar essas questões? Quem vai participar desse seminário? Como é que está pensado esse seminário? Quem está organizando é a Advocacia Geral da União, que é um organismo que hoje em dia faz a defesa do tratado em solo brasileiro, né? Só que essa defesa ela é muito questionável, porque ela acaba representando os interesses do outro país em solo nacional, né? E você acaba desprotegendo o próprio cidadão, né? Então, o que está acontecendo hoje é que a AGU ela entra contra as mães brasileiras, porque ela pede o retorno da criança. E as mães brasileiras chegam pedindo proteção e o que elas encontram é o sistema todo contra elas, né? Mas o governo atual, a gestão atual, resolveu encarar esse tema
E a AGU é que está por trás dessa organização. Então, quando teve o fórum, pela primeira vez se discutiu esse tema a nível internacional, foi na África do Sul, no ano passado, e agora, no segundo semestre, espera-se, ainda não confirmaram a cidade, mas espera-se que tantos países que estavam presentes no ano passado, que eram praticamente todos os signatários, que eles venham para o Brasil discutir de novo, né? E, por outro lado, você tem o legislativo, existe um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e agora está avançando no Senado, que é para reconhecer a violência doméstica dentro das exceções do tratado. Então, seria uma lei extra que regulamenta esse pedacinho do tratado. Mas uma lei brasileira não tem vigência. Como iniciativa. Não, pode falar, mas eu estava comentando que essa lei brasileira não incide sobre um tratado que é assinado por 103 países, não é? Claro, exatamente. Aí esse é um argumento da AGU, né? Porque se você aprova essa lei, ela vai funcionar dentro do Brasil. E aí o que pode acontecer? O Brasil pode passar a negar as repatriações das crianças e, no entanto, os outros países podem retaliar o Brasil e não querer repatriar também as crianças brasileiras que a gente pede que retornem, né, para o exterior. Então, você gera esse conflito. Porém, aí eu penso, então o que a gente está considerando, priorizando, né, o bem-estar dessas crianças ou a cooperação internacional, né, a reciprocidade? O que é o mais importante? Porque eu acho que se a gente adotar a lei interna, de alguma forma, os outros países vão começar a ver que há países que estão tomando iniciativa sobre esse tema também. Nós vamos fazer um último intervalo e depois nós passamos para a nossa etapa final do programa. Caí. Bom, eu estou entendendo que existe uma perspectiva, a partir desse seminário, de poder influir e propor ao governo mesmo, né, brasileiro, algumas iniciativas nesse campo. Mas eu vi que você fez a recopilação também de vários casos, estudos de caso, o que aconteceu aqui, como é, o que foi que aconteceu lá. Talvez seja interessante para a gente poder dar concretude, vamos dizer assim, a esse impasse, que você nos conte um ou dois casos para que a gente entenda do que nós estamos falando, né? Casos concretos de histórias do que aconteceram ou os números dessa reciprocidade que a gente tem aqui? Isso é exclusivo, ninguém tem ainda, só eu. Fique à vontade. Bom, vou contar um dos casos que eu mais uso de exemplo e que é o mais mediático no momento. É um caso do Brasil com a Irlanda, né, onde a mãe ficou gravada a cena pela Câmara de Segurança da Polícia Federal arrancando as crianças dos braços dela, e é um caso muito emblemático porque ela já estava há 4 anos no Brasil com as crianças, ou seja, você já tinha uma adaptação dessas crianças ao entorno, e isso não se recomenda devolver as crianças quando elas já estão adaptadas, e é por isso que o tratado também estabelece essas 6 semanas para evitar essa adaptação. Mas aí a adaptação já tinha acontecido e essas crianças foram arrancadas para morar num país onde elas não falam a língua, né? Elas foram levadas para a Irlanda, onde elas não conheciam nada, ninguém, porque elas eram muito pequenininhas quando elas saíram e ainda eram pequenas quando elas voltaram, mas já tinham passado 4 anos, né? E esse caso agora ele foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por todas as atrocidades que foram uma em cima da outra, a justiça determinando, culminando, né, com o retorno dessas crianças. Inclusive, em dezembro agora, o caso chegou na 3ª instância, porque também é uma coisa que não deveria acontecer, que o retorno fosse determinado na 2ª instância, né, e foi o que aconteceu.
quando chegou no Superior Tribunal de Justiça, agora o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o retorno foi indevido. Mandar essas crianças de volta foi incorreto porque realmente havia provas de violência doméstica. Eram duas denúncias. Havia a denúncia de abuso sexual que não conseguiu ser provada, mas a de violência doméstica sim. E aí, só por isso já não precisava ter retornado, né? Então, agora, a sentença que o STJ deu, que é uma sentença também sem precedentes, o STJ ditou os caminhos, a AGU vai ter agora que solicitar o desfazer desse retorno, né? Não existe nem nome jurídico para isso, vai ter que solicitar o retorno de volta, uma coisa redundante, fica até meio esdrúxulo de falar, mas essas crianças agora, inclusive a Júlia, quando ela proferiu esse voto, ela falou, não acho que vai dar certo, mas há instrumentos jurídicos e diplomáticos para determinar o caminho, e é o direito dessa cidadã de tentar, né? Então, ela coloca que pode chegar até as cortes internacionais esse pedido que vai começar ainda a se orquestrar para solicitar o retorno de volta das crianças que foram retornadas. Então, esse caso ele é muito, muito emblemático, porque essas crianças saíram, a situação como elas saíram, o consulado brasileiro na Irlanda ajudou essa mãe a sair do país com essas crianças, mesmo sem ter os documentos, porque o pai tinha acionado o alarme, e aí não pode emitir os documentos quando tem esse alarme, né? Então o consulado não conseguiu emitir o passaporte delas, mas ajudou, orientou ela a sair com as crianças sem os documentos. Ela conseguiu chegar na Bélgica sem os documentos, ou seja, ela ainda atravessou a Inglaterra sem os documentos, e aí na Bélgica ela conseguiu os passaportes para voltar para o Brasil, e ela foi praticamente escoltada pela Polícia Federal para retornar ao Brasil, para chegar ao Brasil. Então, assim, não existia como você questionar a legitimidade da vinda dela para o Brasil, né? Então, realmente retornar essas crianças foi de uma crueldade muito, muito visível, e ainda ficou gravado nas cenas da Câmara de Segurança. Esse é um caso que... Eu fiquei curioso com uma coisa. E o que acontece com a mãe? Ela pode vir junto com a criança também? Ela é obrigada a se separar da criança? Como é que é? Por que ela foi separada da criança? Porque na Irlanda, assim como na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos, é crime a subtração. Então, se ela volta com as crianças, ela é presa, ela vai presa. E isso aconteceu já com várias mães brasileiras. Então, a mãe acaba tendo que as crianças acabam indo sem a mãe por causa disso. Mas mesmo quando não é crime, né? Eu tenho um caso de uma mãe que está no Canadá agora, então ela retornou para lutar pelo filho no Canadá, porque aí o que acontece, né? Você passa pelo primeiro processo judicial, que é no país que você está, que vai decidir retornar ou não as crianças, e depois no outro país vai ter outro processo que vai decidir a guarda dessas crianças, né? Mas geralmente, independentemente de ser crime ou não, ela vai perder a guarda, porque o que a justiça vai considerar é que ela é um fator de risco para as crianças, ela não pode deter a guarda se ela subtraiu essas crianças. Então, sim ou sim, ela vai acabar perdendo. Então, você tem essa mãe brasileira hoje, neste exato momento, no Canadá, que está passando, né, muita dificuldade porque ela não tem acesso a emprego, não tem acesso à saúde, não tem acesso à moradia, e ela está lá tentando brigar com uma justiça que acusa ela de subtratora e não deixa ela ver o filho dela. Isso já tem 4 anos. Já tem 4 anos que ela foi para lá. Então, mesmo quando você não é criminalizado, você acaba... moralmente, né, você perde toda a sua defesa para estar com seu filho. Você acaba sendo separado do filho. Última pergunta, Patrícia.
Nós estamos chegando ao final do programa. O tempo também tem o seu limite, né? O papo vai, fica bom e o tempo vai passando. Você falou também, quando eu perguntei assim dos casos, você falou, você quer números ou histórias? Né? Você já me deu histórias. Que números você tem? Então, agora os números mais atuais que o Ministério da Justiça me forneceu é que a gente tem nesse vai e vem de reciprocidade, né, dos pedidos que a gente faz para os países para devolverem as nossas crianças e dos pedidos que os países nos fazem para devolver as crianças deles, né? Então a gente tem aí entre 2021 e 2024 uma relação de 18% dos pedidos que a gente faz atendidos e 22% dos pedidos que os outros fazem que a gente atende. Ou seja, a gente devolve 22%, né, das crianças e a gente recebe um 18%. É mais ou menos, está dentro da margem de erro, né? Então é mais ou menos recíproco. Porém, você tem um ano aí, quando você desglossa esses números, que foi o ano de 2022, que a gente devolveu quase o dobro de crianças do que a gente recebeu. Então, foram 18% que a gente recebeu, de que a gente foi atendido, e a gente devolveu 33% no ano de 2022. Em números absolutos, né, o que a gente tem entre esse ano de 2021 e 2024 foram 234 pedidos que a gente recebeu para devolver crianças e 329 pedidos que a gente fez. Ou seja, a gente pede muito mais do que a gente é pedido, né? A gente tem muito mais crianças que são levadas do Brasil do que crianças que o Brasil recebe. Aí tem essa brecha. E por isso fica essa discussão da reciprocidade, né? Ainda bem que nós temos o jornalismo investigativo para trazer essas análises, essas denúncias, que são importantes, inclusive, de serem veiculadas. Nós estamos usando o nosso programa para poder permitir que a sociedade tome conhecimento, né, dessa situação muito particular que precisa ser modificada. Então, nós estamos torcendo para que o seminário possa encaminhar isso, que o governo brasileiro assuma uma redefinição das relações com essa convenção, e agradecer muito a Patrícia Álvares pelo papo, pelo esclarecimento, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, pela sua militância pelos direitos humanos também, né? E agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.